Bem-vindo ao Seu Avenida das Artes, programa de atividades culturais da sua RTV. Hoje, um convidado especial das artes plásticas, professor António Quadros Ferreira. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui entre nós. E o professor António Quadros Ferreira, professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que se licenciou precisamente na mesma universidade, é professor doutor, onde tirou o seu doutoramento na Universidade de Nice, Sofia Antipolis, em França, é professor catedrático na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é artista plástico, é crítico de arte, enfim, o currículo do Sr. Professor é vasto e por isso o Sr. Professor é sim o mundo da arte na sua vida, desde a juventude até à atualidade tem sido uma envolvência permanente. Delfim Sousa, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu penso que essas aparentes diferentes valências podem ser resumidas apenas em duas: ensino por um lado e investigação por outro, porque escrever ou fazer crítica de arte ou o que quer que seja, eu incluo isso tudo no âmbito da investigação. Investigação em artes plásticas, em pintura, naturalmente que é uma espécie de prolongamento do ensino das mesmas artes plásticas na mesma pintura. E, portanto, o meu desempenho profissional enquanto docente, enquanto pintor, acaba por ser convergente a uma mesma estratégia de trabalho produzido e refletido. Portanto, o ensino para mim é importante também porque eu consigo fazer repercutir no meu desempenho profissional um trabalho de investigação. E esse trabalho de investigação é um trabalho que permite acrescentar uma mais-valia ao desempenho pedagógico do ensino e permite também, digamos, um trabalho de reflexão grande no interior da própria produção artística. Quer dizer que eu consigo, ao ser professor de artes plásticas, mais concretamente de pintura, consigo fazer com que o meu trabalho de pintura enquanto autor tenha uma dimensão mais forte, mais expressiva, porque eu consigo juntar sinergias que são importantes não só para fora como para dentro. Isto é, a dimensão autoral ou autobiográfica sai muito mais reforçada porque o ensino numa escola de arte é um ensino aberto, que não se restringe ou que não é redutor em termos de um normal ensino. O ensino artístico é um ensino que investiga por natureza. E por isso é que o professor diz que a escola de arte é um espaço e um privilégio à liberdade, à liberdade e à procura do homem no seu próprio destino, não é? É isso naturalmente. Num dos seus livros que, de facto, já agora que está a falar de pensar a arte, pensar a escola, de facto é um livro que eu... nos meus estudos particulares, na minha própria investigação, eu acho muito interessante este seu trabalho, porque reflete precisamente que a escola é esse espaço de liberdade em que o professor, mais do que um agente de transmissão de conhecimentos, é também ele receptor das aprendizagens que faz com o seu próprio aluno e daí a sua parte final relevar esse papel inovador da própria escola, não é? Da escola de arte, que aqui neste livro reflete o papel da escola de arte, neste caso a Faculdade de Belas Artes, não é? O que pode ser uma escola de arte ou de artes, naturalmente que esse livro não é mais do que um ensaio que reflete um conjunto de preocupações de natureza pessoal e que tem a ver com a experiência que eu vivo no dia-a-dia na minha escola, na minha faculdade, e esse trabalho foi, em concreto, muito ancorado no paradigma de Bolonha. Quer dizer, quando acontece Bolonha, quando surge Bolonha, digamos que é um novo paradigma que se coloca ao nível do ensino, um paradigma que do meu ponto de vista é muito discutível, porque é muito penalizador em termos de normal, de evitar das estratégias de ensino-aprendizagem, porque as estratégias de ensino-aprendizagem numa escola de artes tem de ser uma estratégia aberta, profusa, refletida
em diferentes realidades e em diferentes tempos. O paradigma de Bolonha aponta para uma redução dos tempos de aprendizagem, o que num ciclo de estudos que implica, que necessita, que requer, que exige, que obriga tempo, é impensável que isso seja compatível ou conciliável. Por outro lado, este ensaio arrasta também para o interior de uma reflexão que eu faço o problema da investigação. Porque o problema da investigação em arte é um problema novo, ou relativamente novo. Durante muito tempo, a investigação em arte era um tabu, ou qualquer coisa que não era pensável ou admissível, porque a figura do artista... Deixa que eu explique, para fazer então a pergunta, para os seus espectadores perceberem, o que é isso então de investigação em arte? Investigar arte é possível? É possível, e mais do que possível, é desejável, porque investigar em arte não é mais do que prolongar a criação artística. Digamos que eu costumo dizer aos meus estudantes que investigar em arte não é mais do que acrescentar convicção e consciência às questões que estão diretamente ligadas ao processo artístico, ao processo pictórico, ao modo de pensar e fazer a arte. As cores e as formas são compreensíveis? Ou são perceptíveis de serem estudadas? Naturalmente que a investigação em arte, há investigação de dois tipos. Há a investigação no interior da arte, portanto, em arte, e no exterior da arte, sobre arte. Eu estou a falar daquela que acontece no interior do próprio processo da arte, não é? Artístico, da criação artística. Exatamente. E só desse modo é que será possível que o exercício da produção artística seja um exercício pensável. Isto é, investigar em arte não é mais do que fazer falar a arte. Investigar em arte, no fundo, é acrescentar conhecimento, comunicação a uma coisa que não é comunicável, que não é explicável. A arte não se explica. Investigar arte tem o intuito de explicar a arte? Não. Tem o intuito de acrescentar informação, de acrescentar valor comunicativo, de desdobrar um conjunto de factos que possam significar interpretações outras, para além daquela que é suscitável a partir do objeto inicial. Investigar pode acontecer no interior do próprio processo artístico, mas pode acontecer imediatamente a seguir. Isto é, investigar em arte mais não é do que prolongar o estatuto de criação artística pelo artista. Ou seja, o próprio artista percepcionar o próprio ato criativo, não é? Compreendê-lo, não estigmatizá-lo, mas ele próprio abrir essa criatividade numa liberdade. Porque este é um tema absolutamente novo, a investigação em arte. Nós estamos aqui a tocar absolutamente contemporâneo, que é o objeto essencial hoje também que as escolas de arte fazem, esse investigar em arte. E o Sr. Professor há bocado falava do pensamento do Bolonha, que eu acho que Bolonha matou um bocado essa parte mais teórica que os currículos tinham, que depois na própria investigação da arte, a compreensão dos elementos teóricos que se calhar o ensino de Bolonha, isto é a minha opinião, não propicia, porque tínhamos antigamente uma cadeira anual, agora são cadeiras semestrais, e nesses primeiros 6 meses de aulas davam-se às vezes matérias que pareciam incompreensíveis, mas depois na vida prática eram esse suporte teórico que nos permitia essa própria compreensão do próprio, neste caso, ato criativo. Sim, isso é verdade, ou pode ser verdade, mas no caso do ensino das artes há uma outra coisa que é mais crucial, que é existem unidades curriculares nucleares que têm a ver com os projetos, com os ateliês. Isso são unidades curriculares obrigatórias e que exigem tempo. Com Bolonha há menos tempo. Muito bem. Portanto, é não só necessário tempo para pensar, mas é necessário tempo também para fazer. E o ensino da arte passa por investigar, mas passa também por experimentar, por fazer, por pensar, por refletir. Isso, de facto, é o novo.
é nesse campo que também o seu professor, nos seus trabalhos, enquanto também falou enquanto professor, a sua experiência da universidade. Já agora, antes de passarmos então aos seus trabalhos artísticos, também como artista plástico, ainda na sua experiência de professor, como vê a escola então, pensando-a como agora acabou de nos explicar, como é que vê uma escola de arte hoje, ou então para o futuro? Pois, apesar dos tempos difíceis que temos à nossa frente, eu sou otimista e acho que o ensino em contexto académico, o ensino artístico em contexto académico, só sobrevive havendo investigação. E a investigação, digamos, é o motor que resolve o ensino artístico. Porque o ensino artístico não se restringe ou não se resolve apenas pela transmissão de conhecimentos. Em arte, o que é uma questão essencial é de saber o que é transmitir conhecimentos artísticos. É transmitir conhecimentos adquiridos ao nível da história da arte, da crítica de arte. Não é só. Uma escola de artes é uma escola que implica uma perspectiva de inventar o futuro, uma perspectiva de inventar o conhecimento, uma perspectiva de experimentar e de produzir arte. Digamos que uma escola de artes, uma escola um ensino artístico, no fundo, é um ensino que tem que ser um ensino pioneiro no sentido de trazer-nos aos estudantes também a possibilidade de haver um novo. Por isso, a ideia de que as escolas de artes estão desfasadas da realidade da produção artística, eu acho que é uma falsa questão, um falso dilema, porque é evidente que o contexto é um contexto naturalmente académico, institucional, mas o que a escola de artes pode fazer é um trabalho pioneiro no sentido de promover, no sentido de ser um motor da investigação, que é de facto o elemento central de todo o processo de ensino. É curioso que em todo o seu discurso há sempre o sentido da inovação, o sentido de uma metamorfose que se procura continuamente. Metamorfose no sentido da procura e da ânsia de um certo aperfeiçoamento, da procura do ideal, não é? Daí, de facto, num dos seus textos, diz que percepcionar a pintura é percepcionar, precisamente como disse, a descoberta do novo, não é? E é isso que faz nos seus trabalhos plásticos? Sim, naturalmente que é sempre muito difícil. A construção de novo é qualquer coisa de muito difícil, não é? Mas nós podemos sempre tentar acrescentar algo que seja singular, que acrescente, que reposicione, que recontextualize, que reatualize. E no fundo, digamos, uma proposta de produção artística, mais não é do que uma proposta de postura também cívica, também ética, porque a estética passa por isso tudo. Eu acho que há um comportamento ético do artista, do pintor, que no fundo deve refletir aquilo que é a vida, ou aquilo que deve ser a vida. O Robert Filiu diz-nos que a arte é aquilo que a vida é o que de mais importante é uma das frases que está citada neste catálogo. Exatamente. A arte é o que torna a vida mais interessante do que a arte, não é? Exatamente. É essa frase que precisamente coincidimos, que eu também tinha aqui o livro aberto, não é? Eu acrescentaria uma outra frase do Marcel Plenier, quando ele nos diz, e isto para retomar um pouco o raciocínio anterior acerca do vínculo, da relação entre produção e investigação, ou ensino e investigação, e esta cumplicidade ou esta fusão entre estes dois saberes, ou entre estes dois mundos. Há uma frase do Marcel Plenier que diz que o ensino da pintura ensina o ensinamento da própria pintura. Portanto, é preciso é preciso a prática para teorizar enquanto sistematização dessa mesma prática, porque a prática não se pode fechar sobre a mesma prática enquanto tabu, sem qualquer explicitação possível.
mas a teoria também, enquanto teoria, enquanto reservatório estanque e fechado, também de nada serve em termos artísticos se não for testada, experimentada, comportada em soluções práticas e reais, não é? Portanto, há esta sístole e esta diástole entre o pensar e o fazer, refletir, produzir, que permite uma dimensão de consciência maior sobre aquilo que se faz e sobre aquilo que se diz. É curioso que o Sr. Professor, sem qualquer ambiguidade e com absoluta tranquilidade, diz-nos que, de facto, a arte também é esse discurso da ambiguidade do possível. A ambiguidade também no centro da arte, porque é precisamente também nessa ambiguidade, ou em dois polos sempre, que a arte também se desenvolve, não é? Sim, ambiguidade possível, porque, no fundo, a arte não tem que dizer, ou não tem que explicar, ou não tem que comunicar. Tem que propor alguma coisa, tem que propor um repertório, tem que propor um enunciado. Mas esse repertório, esse enunciado, é descodificado de diferentes maneiras, ou interpretado de maneiras diferentes pelas diferentes pessoas. Portanto, a arte é qualquer coisa que suscita sempre a intriga, o enigma, o mistério. A arte não se resolve vendo. A arte é uma procura, então. A arte dá a ver um mundo de possibilidades. A singularidade da arte reside justamente na possibilidade singular de cada um de nós interpretarmos conforme ou de acordo com as nossas próprias formações aquilo que é o programa ou o repertório proposto por cada discurso, por cada enunciado. Isso é um facto, não é? É evidente que ao nível da vida artística de cada artista há uma sucessão de projetos, há uma sucessão de objetos que são produzidos, mais contraditórios, menos contraditórios entre si. A verdade é que a verdadeira obra de arte é aquela que resulta do conjunto e que possa funcionar enquanto síntese de uma totalidade. Eu entendo obra de arte ou objeto de arte aquele que resulta de uma totalidade, una. Como dizia Almada Negreiros, o artista passa a vida inteira a fazer a mesma obra. E, portanto, isto procura-se através da própria arte. Sim, e quer dizer que, no fundo, o programa de trabalho do artista, mesmo que aparentemente nos dê a ver que há situações diferentes, no fundo, há uma grande bissetriz que é possível ser identificada ou ser compreendida do início até ao fim. Nesta percepção da arte que o Sr. Professor António Quadros Ferreira nos está a elucidar e a explicar, é importante neste momento da conversa também deixarmos alguns jovens telespectadores sem qualquer ambiguidade, que procuram muitas vezes escolher um caminho pela arte, e há essa complexidade de que a arte não dá dinheiro, a arte não é futuro, mas de facto é nesta compreensão e nesta explicação que o Sr. Professor nos teve agora aqui a dar umas notas profundas, mas perfeitamente compreensíveis, de vermos que a arte é precisamente essa, ampliar o próprio sonho, o sonho na própria realidade, e sem esse sonho, e sem temos o sentido da racionalização da própria arte que fazemos, não é possível acreditar na arte. Então, para acreditar nessa mesma arte, temos que acreditar nesse talento que está dentro de nós. Foi assim que, agora eu pergunto o testemunho ao jovem António Quadros Ferreira, foi assim, sem qualquer complexidade, sem qualquer ambiguidade, mas com uma grande garra, quando era jovem, decidiu abraçar a arte, e hoje é um professor reconhecido, um crítico de arte, um artista plástico, conceituado a nível nacional e internacional. Foi essa força que, no fundo, que eu lhe estou a pedir o seu testemunho, enquanto homem que abraçou a arte. Se de facto a arte não teve futuro para si, ou teve? Teve futuro à minha maneira, isto é... Eu formei-me na então Escola Superior de Belas Artes do Porto e, no fundo, confrontei-me com o facto de obter uma licenciatura
nessa mesma Escola de Artes, Superior de Belas Artes do Porto, que só mais tarde, em 1992, é que seria integrada na Universidade do Porto. Portanto, a faculdade acontece muito mais tarde. Mas a Escola Superior de Belas Artes do Porto, herdeira de uma longa tradição, de uma academia já com 200 anos, sensivelmente, mantinha um ensino académico ainda alicerçado muito em convenções antigas e, portanto, muito arraigado ao paradigma do mestre e do discípulo, não é? É evidente que a Escola do Porto foi uma escola de vanguarda relativamente à Escola de Lisboa e mesmo às restantes congêneres europeias. Não esqueçamos que a Escola do Porto foi uma escola que rasgou horizontes e projetou-se para o futuro em plenos anos 40 e 50, com essa abertura grande de espírito. E, portanto, quando a Escola Superior de Belas Artes do Porto se integra na Universidade de Porto, é uma escola que já está preparada do ponto de vista das suas principais motivações para essa viragem histórica que era preciso fazer. E, portanto, um novo paradigma, a Universidade do Porto vem trazer um contexto novo, diferente, que é um contexto institucional, universitário, e vem trazer a possibilidade real e obrigatória de se pensar na investigação como paradigma de trabalho. Bom, mas isto para dizer que, de facto, eu penso que não teria grande consciência quando fui estudante de pintura na então Escola Superior de Belas Artes do Porto. Por razões familiares, fui um pouco levado o seu pai também é pintor? A frequentar a Escola de Belas Artes. Eu penso que me debati com muitas interrogações, com muitas contradições em mim mesmo, mas que imagino que só depois de ter concluído a licenciatura é que comecei a refletir mais e melhor aquilo que tinha sido a aprendizagem inicial, a formação inicial. E, portanto, essa preocupação por aprender mais e aprender em realidades exteriores, externas à Escola do Porto e ao Porto, e por essa razão aconteceu o eu ter iniciado um processo de doutoramento em Nice, porque eu achava que a vida de artista ou o trabalho de produção artística não era suficientemente razoável ou satisfatório. Era necessário complementar essa formação inicial com uma outra formação que pudesse permitir um outro tipo de reflexão, um outro tipo de consciência acerca da pintura e daquilo que poderia ser a pintura, como eu enquanto produtor artístico ou eu enquanto professor, e enquanto produtor artístico, enquanto professor, o que é que poderia acontecer em separado ou em conjunto. E, portanto, essa consciência que me permitiu o meu trabalho de doutoramento em Nice com um homem que eu muito, na altura, admirei, o professor Michel Sanoyer, alguém que estava ligado ao amigo pessoal de Marcel Duchamp, presidente da Associação Internacional para o Estudo da Dadaïsmo e do Surrealismo. Portanto, foi, de facto, uma experiência muito forte. E esse trabalho de doutoramento e marcou seguramente a sua formação, sim, que nós vamos conhecer na segunda parte, em pormenor, e que marcou também depois a sua vida artística, e por isso, os telespectadores, fica aí para a segunda parte. Vamos fazer um pequeno e breve intervalo e voltamos de novo com o professor António Quadros Ferreira. Até já.